Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos, nossos internautas, nossos ouvintes, a todos que nos acompanham aqui em mais essa transmissão do programa Espiritismo e Atualidade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Eu, Cosme Deolindo, e aqui ao meu lado, minha amiga companheira Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, graças a Deus. Nesse finalzinho de domingo, agora chuvoso aqui no Alto da Boa Vista, muito bom, graças a Deus. Foi chuvoso durante o dia praticamente inteiro, né? De manhã choveu, à tarde deu um pouquinho de calma, né? Parou um pouquinho a chuva, mas sempre com aquela situação. Eu saí agora à tarde, fui assistir uma palestra da Maíse, cheguei quase agora, correndo para poder fazer o programa, mas estamos aí. O tempo está bem fechado. Que bom, graças a Deus, né? Vamos cumprimentar aqui a nossa querida Rosana, que está aqui conosco. Boa noite, Silvio Cosme, a todos. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui, né? Boa noite, Rosana. Como nós sempre fazemos, né? Antes de iniciar o nosso programa, nós fazemos a nossa prece, né? Pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um trabalho. Então, eu vou pedir ao meu querido amigo Cosme que faça por nós a prece de abertura do programa de hoje. Cosme, meu amigo, por favor. Então vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, mestre querido, queremos agradecer por mais essa oportunidade de todos nós estarmos aqui reunidos em seu nome para a apresentação deste programa. Que possam aqui estar presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os trabalhadores responsáveis pela nossa web rádio. Que todos nós, ao sairmos daqui, estejamos com os nossos corações mais solidários, fraternos, amigos e irmãos. E nesse momento, Senhor, pedimos a sua intercessão para todos aqueles que nos acompanham aqui ao vivo, a todos os seus parentes, amigos e também, Senhor, os seus desafetos, pois somos todos espíritos inferiores à procura da nossa elevação espiritual. Agradecemos também a todos aqueles que nos acompanharão através do compartilhamento dessa transmissão que seguirá após o término da mesma. Te agradecemos mais uma vez por tudo. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Muito bem, vamos agora, então, fazer uma rápida leitura de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, e caiu para a nossa reflexão da noite de hoje o capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos. E vamos ler um trechinho do item 3 desse capítulo. Vamos lá. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amor nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo,
A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existe entre os que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a de assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável flúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar senão que nenhuma diferença se deve estabelecer entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim como ao amigo, como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Graças a Deus, né? Muito bem, vamos cumprimentar a nossa querida Eronides, que também chegou aqui agora. Boa noite, Alcibi Cosme, boa noite a todos. Boa noite, Eronides. Boa noite, Ero. Muito bom mesmo. Mas então, Cosme, nós temos uma temática hoje bastante interessante, né? Bastante interessante, que interessa a todos nós, sobretudo aqueles que já são pais e mães, né? Que são pais e mães. Nós vamos falar justamente dos nossos filhos, né? Esses seres que Deus confiou à nossa guarda e que nós amamos tanto, né? E aí, Cosme, qual é o nosso tema da noite de hoje? Nós o nomeamos, como vocês sabem realmente, quem são seus filhos. Na verdade, nós estamos falando dos nossos rebentos, né? Daqueles espíritos que nos acompanham e que às vezes já foram até nossos pais, né, Silvia? Exato. Nossos pais, nossos avós. Então, tem um monte de história para a gente contar aqui a esse respeito. Mas o tema é interessante, que fala sobre a questão da persistência da alma, né, da reencarnação. E é interessante porque, muitas vezes, nós reclamamos daquelas pessoas que fazem parte do nosso grupo familiar. Às vezes até maldizemos, informando que a família que nós nos encontramos não é a família a qual nós gostaríamos de ter. Observamos outras famílias por fora e até nos imaginamos participando delas. E o que tem a ver isso com o tema? As famílias, elas são compostas, né, pelos seus membros, né, pai, mãe, começando como núcleo, vêm aí os filhos. Normalmente, esses filhos, eles estão entrelaçados por laços consanguíneos. E esses laços consanguíneos, que a princípio é o que nos torna família, nos fala a espiritualidade que a família verdadeira, ela vai muito além dos laços consanguíneos, né? Ela trabalha com os laços espirituais. E talvez seja exatamente por isso que existem em nossas famílias aqueles parentes, aqueles desafetos e às vezes até mesmo filhos que não se dão com o núcleo familiar. São chamados ovelha negra, que vamos botar entre aspas, aquelas pessoas diferentes do grupo familiar. Mas quando isso se refere a espíritos, filhos, né, nós temos uma situação mais delicada ainda. Porque como nós podemos dizer que
o pai, a mãe, não vai se dar com o filho. A gente sabe que existe isso. Mas, de uma maneira geral, a gente sempre tenta mascarar essa situação. Eu já fiz assim algumas colocações para pessoas que têm mais de um filho, perguntando: você poderia me dizer, ou você teria coragem de dizer quem é o seu filho predileto? E a resposta, normalmente, que nós temos é que não existe filho predileto para a mãe. E quando a gente vê uma resposta como essa, Silvia, a gente fica preocupado porque nós sabemos, como espíritas que somos, que existe toda a relação espiritual daqueles que se encontram mesmo nas famílias. Se estão no mesmo núcleo familiar, estão interligados, provavelmente, não apenas dessa existência, mas de outras. Dizer que a gente pode até colocar de uma maneira melhor, não dizer que existe predileção, mas existe sim aqueles espíritos que são nossos filhos, aos quais nós temos uma ligação mais direta. É algo extremamente perceptível. Tanto é que nós falamos às vezes assim, fulana de tal, ela se dá tão bem com seu pai, mas com a sua mãe tem sempre uma resistência. Ou o contrário, o Pedrinho se dá tão bem com a sua mãe, mas com o pai ele tem um certo bloqueio. O que significa isso? Na realidade, significa o relacionamento de vidas pré-existentes desses espíritos. Não só porque estão no núcleo familiar convivendo ali e que precisam de harmonia, é que eles se dão e se amam fervorosamente. Muitas das vezes, esses reencontros são reencontros que existem para quê? Afinizar as arestas, dar um sentido àquelas situações mais difíceis que eles já vivenciaram. Qual é a posição melhor para que esse amor seja reconhecido? Com alguém que já foi um desafeto nosso, como filho. Porque o amor de mãe, o amor de pai, é um amor que só aquele que já foi mãe e pai sabe exatamente, conhece a sua dimensão. Mas o que nós estamos colocando aqui é que, efetivamente, essas pessoas que hoje são filhos, ontem foram pais, e amanhã nós nessa situação de pais, amanhã filhos, ou sobrinhos, ou outro sentido de parente, somos o quê? Somos espíritos que vamos continuar entrelaçados enquanto nós não conseguirmos resgatar aquilo que nós, desde o início, viemos fazer aqui. Ou seja, aprender a nos amar. Exato. O Cosme, e aí se a gente pega, né, e vai no fulcro ali do título do nosso programa de hoje, né? Você sabe quem realmente são seus filhos? Né? Se você pergunta, você sabe quem é seu filho? É claro que eu sei, né? Meu filho, da minha união com fulano de tal, né? Neto de Beltrano, Cicrano, né? Sobrinho de não sei quem, você começa a falar. Meu filho trabalha nisso, estuda naquilo, né? E você fala, claro que eu conheço meu filho, né? Mas nós não estamos falando dessa existência, né? Quando nós fazemos essa pergunta, a gente não está falando especificamente dessa existência, geralmente nós sabemos, né? Geralmente nós sabemos. Mas acontece que a alma, né, não é criada no momento do nascimento, né? E nem deixa de existir com o extermínio do corpo de carne. A alma que habita o corpo dos nossos filhos e que habita o nosso também, né? Obviamente que é uma alma que já teve muitas experiências, né? Um espírito imortal que já viveu inúmeras experiências. E essas experiências, obviamente, que de alguma maneira nós estivemos ligados, né? Mas estivemos ligados de que forma, né? Éramos amigos, éramos inimigos, como você falou, ele era meu pai, era minha mãe numa vida anterior, quem era? Né? E aí, a partir dessa conscientização, né, de que somos todos espíritos vivendo, né, uma existência imortal, né, somos espíritos imortais e estamos vivendo uma existência extremamente, digamos assim, rápida, efêmera, um estágio,
aqui na matéria, nós temos que ver realmente como nós estamos nos relacionando. O que acontece? Como é? Né? Como é que eu me relaciono com meu filho, com a minha filha? Né? Como é que ele se comporta com relação a mim? Porque a partir daí nós vamos tirando ideias, né, do que fomos em vidas anteriores, né? Do comportamento mesmo dos nossos filhos, as suas tendências, né? As suas preferências, os seus pendores, tudo isso vai nos mostrando quem são, né? E o importante nós termos em mente justamente isso, porque às vezes, né, você tem mais de um filho, 2 ou 3, e um é totalmente diferente do outro, né? Filho do mesmo pai, da mesma mãe, às vezes um é totalmente diferente do outro. E às vezes tem aquela história, né, de um ser assim, aquela coisa diferentíssima, né? Que esse menino foi trocado da maternidade, não é possível. Não é possível que filho do mesmo pai, da mesma mãe, um tenha uma tendência tão diferente de todo digamos assim, a linha estabelecida pela família, né? A linha de conduta, a linha de moral. Como é que pode receber a mesma orientação, a mesma instrução, filho do mesmo pai, da mesma mãe? Como é que pode dar para uma coisa que não é lá muito boa, né? E aí você está perguntando por quê, né? Por quê? Né? E a resposta é justamente no fato de que nossos filhos são espíritos, né? São espíritos que renascem com toda uma bagagem, né, de vidas anteriores, e que essa bagagem pode não ser das melhores, e renasce conosco porque nós podemos ter colaborado para que ele se desviasse do caminho reto numa vida anterior. E agora nos foi dada a missão, né, de recebendo como filho, encaminhá-lo no caminho do bem, ou seja, reconduzi-lo ao bom caminho. Então, são coisas assim, muito interessantes que a gente tem que observar e temos que olhar, né, com um olhar muito mais amplo, muito mais profundo, de que aquele espírito não surgiu agora, né, quando nasceu, mas é um espírito velho, com toda uma bagagem, né, de experiências e com toda uma bagagem de experiências conosco, né, onde estávamos caminhando na mesma jornada, né? Exatamente. Silvia, você veja que todos nós temos uma grande admiração pelo Hermínio Miranda, e ele escreveu esse livro, né? Nossos Filhos São Espíritos. Exato. E por incrível que pareça, apesar de ser um livro muito difundido dentro do movimento espírita, ele não foi um livro feito para os espíritas. Ele foi um livro que o Hermínio comenta que ele fez principalmente para aquelas pessoas que não conhecem o espiritismo, mas que têm em suas famílias, com os seus filhos, situações que as pessoas não conseguem explicar. Então, nossos filhos são espíritos é porque ele está dando um recado, principalmente para aquele que não é espírita, que existe a mediunidade. E essa mediunidade do seu filho, ela pode estar desequilibrada, fazendo com que ele faça certas situações que vocês desconhecem. Por isso é que surgiu exatamente dessa forma para poder explicar, o livro do Hermínio para poder explicar isso. A gente é bem pequenininho o livro. A gente acha que o livro foi feito para os espíritas. O Hermínio falou que não é isso. Não. O que ele está tentando explicar ali é para aquele leigo que não conhece o espiritismo e que está passando por uma situação difícil, porque o seu filho está sendo incompreendido, os amigos imaginários eles proliferaram de uma maneira muito intensa, e a própria criança apresenta problemas vários, porque não sabe como resolver aquilo que ele está vivenciando. E os pais, se eles abandonam, se eles deixam de lado ou tratam simplesmente como uma doença, numa determinada patologia, vai ser algo muito complicado para que ele possa se equilibrar, né? E, de fato, levar uma vida tranquila, né? Uma vida legal, conforme qualquer pessoa. Porque os casos referentes à sua mediunidade. Né? E é muito interessante, né, Cosme, quando você coloca que o Hermínio efetivamente não escreveu esse livro
direcionado exclusivamente aos espíritas, né? Mas direcionado a todo pai, a toda mãe cujo filho apresenta um comportamento um pouco diferente, né? Um pouco diferente nesse sentido que ele vai falar, né? De lembranças passadas e tudo mais. Aí a gente vai lembrar do caso da Ivone Pereira, né? Ivone Pereira, que não reconhecia, né, os pais como sendo seus pais, né? Dizia que aquela família não era a sua família, que aquele homem não era o seu pai, aquela não era a sua casa. Então, Imagina isso, Silvia. Uma criança falando isso para você. Pois é, imagina a situação para os pais, e eu fico imaginando também a angústia dessa criança, né? A angústia da criança de não reconhecer os próprios pais, né? Naquelas pessoas. Ela foi sequestrada, né? Foi sequestrada. Não que ela não reconheceu, né? Ela tinha tão vivo na mente dela quem eram os pais dela anteriormente por vários anos, né? Nesse processo de reencarne. Exatamente. E agora ficou difícil. E ficou muito complexo, né? Que ela tanto foi isso difícil que ela precisou até foi morar com a avó, né? Até os 10 anos de idade, porque não tinha como ela viver naquela casa, né? Porque os pais não tinham condição, né? De lidar com aquela coisa. Tinha outros filhos, uma vida bastante sacrificada, e aí a melhor forma foi que ela fosse viver com a avó, já que ela não aceitava aqueles pais para ela, né? Depois de mais velha, ela aceitou. Então, você veja, os pais de Ivone tinham formação e conhecimento espírita, né? Mas você imagina alguém que não tem, né? Como isso é complicado, né? Como isso é complicado para você lidar. Você pensa que essa criança é doida, né? Essa criança é doida, que história é essa? Meu filho tem algum problema. E aí o Hermínio, ele é muito didático, né? No seu livro, colocando todas essas possíveis situações, né? Essas situações em que a criança tem, como você falou, o amiguinho imaginário, né? Ela tem recordações de vidas anteriores, crianças que relatam fatos ocorridos, né, com elas em situações outras que tinham outro nome, né, moravam em outro local. Isso é muito complexo. Então, é muito interessante quando nós lemos esse livro do Hermínio, né, que inclusive nós fazemos um estudo desse livro do Hermínio aqui na Web Rádio Cristo Consolador, toda segunda-feira às 17 horas, e que você vê, né, que fica patente isso. Às vezes é como a questão das crianças também, que tem, né, aquelas habilidades, tocam piano, de repente, maravilhosamente bem. Você está falando das crianças índigo, né? Não, as crianças que nascem, né, já trazendo aquelas lembranças de conhecimentos adquiridos em vidas anteriores. Né? Sim, é verdade, isso é verdade. Agora, então, eu vou falar uma coisa para você. Todos nós temos, ainda que à distância, sempre algum parente, alguém que já vivenciou uma situação similar. Você não acha, não? Ah, sim. Sempre alguém, algum conhecido, alguém já teve essa história. Porque a história do amiguinho invisível, né? Todo mundo sempre comenta essa história do amiguinho invisível, né? Que tem um filho que teve... que tinha um amiguinho invisível até determinada época, depois não tinha mais e tal. Normalmente, até os 7 anos, você tem muito isso mais presente, né? Então, é muito interessante quando você começa a observar. Sempre tem alguém que tem uma história dessa para contar, né? Que tem um filho que tem uma situação assim. É muito interessante. E até no cinema, né? Você tem, se eu não me engano, tem um filme que é A Reencarnação de Manica, né? Eu acho que é um filme indiano, em que a menina realmente ela relata toda a sua vida anterior, né? E conta como é que ela viveu, onde viveu, e vai até o local e encontra, né? Encontra tudo aquilo que ela dizia que existia realmente, estava lá, né? Porque ela realmente lembrava de toda a sua vida anterior, né? Isso é muito, muito interessante. Oi, tá sem som, Cosme. Porque, na realidade, tinha sido o espírito dela mesma, né? Exatamente. Ela estava ali, né, reencarnada, né? E lembrava da sua vida anterior. E foi atrás e encontrou, né?
encontrou lá na aldeiazinha onde ela havia vivido, encontrou tudo aquilo que ela falava que existia e tudo mais, e acabou comprovando, né? Comprovando que ela havia vivido numa outra existência naquele local, né? Se você reparar bem, essa questão da pré-existência da alma, né, que o Espiritismo trabalha isso muito bem, ele está particularmente presente em quase todas as escolas religiosas, né? O problema todo está na questão essa perpetuação da vida, porque para muitos você só vive uma única vez aqui, né? Infelizmente, muitos acreditam exatamente assim, e que depois dessa vida, dependendo daquilo que você fez, né? Como lá no Egito, lá naquela pena de Maat, né? E quando a pessoa adentrava no salão, você tinha à frente uma balança, onde você colocava de um lado uma pena de uma avestruz, que é a pena mais leve, né, que existe, ou o seu coração. Se por acaso o seu coração fosse mais pesado que a pena de avestruz, aparentemente qualquer coisa vai ser mais pesada, você seria condenado e encontraria um Deus da morte, onde você alcançaria os sofrimentos maiores. Isso é da cultura egípcia, né? E, do contrário, se o seu coração fosse mais leve do que a pena, era que você tinha vivido a sua vida da melhor maneira possível. Veja que situação é essa, Silvia. Isso a gente está falando de Egito, civilização milenar que hoje praticamente está acabada, mas que já tinha essa ideia que, na realidade, o ser humano ele segue adiante. O que vai determinar apenas é o seu corpo físico, mas o restante ele vai seguir. Exatamente. Então, é algo que a gente precisa realmente prestar muita atenção nisso, e que vale realmente muito a pena a gente estar refletindo sobre isso. Inclusive sobre esse caso, né, que você falou aí, da menina que relatou tudo, e quando foram lá, dentro daquilo que ela tinha orientado, estava tudo efetivamente gravado. Verdade, exatamente. Vamos cumprimentar aqui a nossa querida amiga Maria de Fátima Enes. Boa noite, Silvia Cosmo. Boa noite a todos. Boa noite, Fátima. Nossa querida Kátia Moreno também. Boa noite. Professora Kátia. Boa noite, querida. Boa noite. Todos. Boa noite, querida. Que bom que você chegou, né? Muito bem, muito bem. O Cosme, eu acho um ponto muito interessante nós abordarmos, né? Falamos assim um pouquinho rápido, acho bom a gente voltar nesse ponto. Por exemplo, aqueles relacionamentos familiares difíceis, né? O filho que não se dá bem com o pai de jeito nenhum, ou não se dá bem com a mãe, ou não se dá bem com o irmão, irmãos que não se dão bem, né? Então, é muito interessante a gente abordar isso, e é importante que a gente chame a atenção, né, das pessoas que estão aqui conosco para o fato disso, né, que são espíritos, os nossos filhos, e que a possibilidade de terem nascido no mesmo grupo familiar é justamente para acertarem estas arestas, né? Porque se você tem dentro de casa um filho que não se dá bem com você, que não se dá bem com o irmão, né? Que não se dá bem com a mãe, com o pai, com quem que seja, é justamente aquela relação que precisa ser resgatada, né? É justamente aquela relação que precisa ser resgatada. Se você tem um filho que, por algum motivo, né? Por algum motivo, parece não gostar de você, parece não se sentir bem junto a você, não confiar em você, né? Tudo isso é um alerta, né? É como se fosse um sinal assim piscando para que nós tomemos ciência de que é justamente com ele que a gente tem, né, que se reconciliar, que se arrumar. Às vezes você vê, não tanto entre pais e filhos, né, mas mais, com maior frequência, imagino eu, entre irmãos. Às vezes você tem irmãos que não se toleram, né? Que não se toleram, que não gostam um do outro. Normalmente é por causa de herança. Hã? Normalmente? Normalmente é por causa de herança. Não, e às vezes não é nem isso, entendeu? Às vezes não é nem isso. Eu conheço um caso, né,
de uma moça, inclusive ela frequenta a casa espírita, conhece espiritismo e tudo mais, e ela afirma categoricamente que não suporta o irmão, que não aguenta nem ouvir a voz do irmão, e aquelas coisas, né? Moram no mesmo terreno, né? Cada um na sua casa, mas no mesmo terreno, e que não consegue realmente se relacionar com o irmão, né? E sabe, obviamente, que isso tem todo um componente espiritual pretérito, né? E mesmo com o conhecimento espírita, essa pessoa não se esforça, talvez, né, para superar essa diferença. Então, é isso que nós temos que buscar entender. Por quê? Né? E se, de repente, aquele filho, né, não corresponde ao nosso afeto, não se interessa por estar junto de nós, eu conheço tem uma outra amiga que se lamenta muito porque o filho, ela tem um casal de filhos, mas o rapaz, já é um homem, obviamente, ele não tem nenhum apreço pela família. Não tem. Né? Não demonstra nenhum apreço, nem pela mãe, nem pelo pai, nem pela irmã. É uma pessoa completamente desligada afetivamente dos pais. Embora tenha sido criado com todo amor, com todo carinho, mas nunca se identificou com a família. Né? E isso, para uma mãe dedicada, né? Para um pai também, é muito doloroso, né? Porque você não consegue entender, né? Você não consegue entender por que aquele filho a quem você se dedica tanto, né, não te aceita. Né? E aí você vai olhar, o que aconteceu? Né? O que será que eu fiz? Né? O que será que aconteceu entre nós numa vida pretérita para que a gente tenha voltado na condição de pai e filho, mãe e filho, e a rusga, né? Permaneça viva no coração dele, né? Permaneça viva. Aí você vai pensar, né? Eu tenho que buscar, né? Me redimir, tenho buscar o perdão desse espírito, né? Buscar o perdão desse espírito. E é bastante, né? É bastante interessante isso. Como nós precisamos ter esse olhar, né? Esse olhar de ver as dificuldades, né, como prova, né, cabal de que vivemos outras vidas e que nessas vidas anteriores a gente pode muito bem ter sido inimigo, né, daquele que a gente hoje ama mais que tudo, né, que são os nossos filhos. Isso é bem complexo, né, bem complexo. Sim, Silva, eu vejo também dessa mesma forma. Acho que todos nós precisamos olhar com muita atenção esses que são nossos filhos, porque se trata de uma missão. Exato. O Livro dos Espíritos fala exatamente sobre isso, a missão dos pais, que é uma missão bem trabalhosa, que tem que ter dedicação, que tem que ter todo o cuidado para que a gente possa fazer, pelo menos em nossas consciências, o melhor. Porque a gente sabe que educar filho não é fácil. Não. Educar filho não o que a gente percebe e que a gente encontra no dia a dia, existe até uma desistência, né? Quanto mais tempo ficar dentro da sala de aula, na escola, melhor, porque não está fazendo besteira aqui do lado de fora ou dentro de casa. Exatamente. Mas o problema, Silvia, é que não é só isso, né? O problema é que a situação não é simplesmente colocar ele numa explicadora, colocar ele para fazer uma atividade paralela, não é só isso. Porque você tem que entender, na realidade, os anseios daquele espírito que estaria ao seu lado. E que, às vezes, tem extrema dificuldade para poder colocar qualquer situação. É um filho mais calado, é um filho que não fala, é um filho, ou então um filho falastrão. Todas essas situações são situações que têm que chamar a atenção dos pais. Por isso é que dizem que educado é trabalho. Mas, recordando aquela sentença do Licurgo, né? Aquele orador grego que, efetivamente, quando foi chamado para que ele pudesse fazer um discurso, né, a respeito da educação, Licurgo pede um tempo para que isso acontecesse. E aí, o que ele faz? No dia da apresentação, passado aquele tempo dele, ele solta uma lebre e solta um cão. A primeira lebre que sai correndo e o primeiro cão que sai atrás dela estraçalha a lebre. Acaba com a lebre. Todo mundo ficou horrorizado, vê aquela cena de sangue, quando na realidade o Licurgo ele abre
solta a segunda lebre e solta o segundo cão, né, atrás daquela lebre. Os dois animais, eles se encontram em determinado momento, eles começam a brincar um com o outro. Não existe aquela agressividade, não existe aquela violência, não existe aquilo que efetivamente aconteceu no primeiro caso. E aí Licurgo vira para as pessoas e diz: isto é educação. Então, educação se trata de um preparo que você tem que dar para alguém que não tem. Ainda que você tenha um íntimo irracional de violência e de maior dificuldade. Isso você não vai encontrar na escola. Não é a escola que vai te dar isso. Quem vai te dar isso, essa educação, é o seu berço familiar, aonde você vive, com os exemplos que você passa e com as pessoas prestando atenção naquele comportamento que sugere cuidados. Isto é educação. Então, o que Licurgo estava colocando para nós? A educação, ela deve ser feita sempre para quê? Para que ela possa trazer pessoas, né, que tenham um comportamento humano, um comportamento racional, um comportamento equilibrado, e não alguém que vai tirar do seu íntimo aquela animalidade e colocar na presença, né, do dia a dia, quando ela encontrar alguém que ela não gosta, alguém inferior a ela, ou alguém que ela queira, de fato, chamar para a briga por chamar. Exato. Então, esse exemplo, eu gosto muito do exemplo do Licurgo para falar da educação. Essa educação, por mais difícil que seja, aquele que está ao nosso lado, que nós, no plano espiritual, buscamos para que ele viesse, se nós concordamos com isso, é porque nós sabíamos que aqueles que assumiriam, né, este que nós estamos falando, sabia das suas devidas chances para que isso pudesse acontecer. Não é uma coisa que aconteceu do nada. Você repare que ele não está vindo só de fora. Ele vive um processo de crescimento familiar, para que ele possa criar laços. Sem laços, ele vai fazer isso. A questão do laço é fundamental. Um outro ponto interessante que nós devemos abordar também é a questão dos filhos deficientes, né? Dos filhos deficientes, que é uma coisa assim extremamente importante, né? E que nós temos que também nos reportar a essa questão dos nossos filhos deficientes não estarem chegando agora pela primeira vez, né? Também tem uma bagagem toda, né? Um passado que eles precisam acertar, né? O passado a expiar e tudo mais. Então, você às vezes não sabe, né? Mas aquele filho deficiente ele pode ter usado mal determinada parte do seu corpo e agora vem com aquela parte lesionada, pode ter atentado contra a própria vida no momento anterior, né? numa existência anterior, e agora vê ali por que ele vai ser meu filho, né? E aí nós temos que lembrar também o seguinte: de alguma maneira, eu colaborei, né? Colaborei para que ele se desviasse do caminho do bem, para que ele fizesse uma coisa errada, que agora fez com que ele renascesse com esse problema, né? Ou eu aceitei voluntariamente ser mãe desse espírito, né? Que numa vida anterior pode ter atentado contra a própria existência, né? Então, ele agora está renascendo nessas condições difíceis e eu aceitei voluntariamente, mesmo não tendo nenhuma ligação com ele, aceitei voluntariamente recebê-lo como filho, né? Porque eu posso não ter nenhuma ligação com ele, mas eu posso ter muitas dívidas a resgatar, né? Com a lei divina. E esse trabalho, né? Essa dedicação a esse espírito que vai nascer com problemas pode me auxiliar a resgatar muito os meus próprios débitos, né? A gente sabe que o amor cobre a multidão de pecados. E é justamente fazendo bem, de dar a esse espírito, a um espírito endividado, né? Que deveria nascer com sequelas e tudo mais, dar a esse espírito a oportunidade de renascer e cuidar dele, né? Com todas essas dificuldades, com todas essas sequelas, pelo tempo
que aprouver a Deus permitir que ele permaneça encarnado, né? Realmente é uma forma de você ressarcir muitos débitos também, né? E aí a gente vai analisando, né? Vai chegando um ponto, no outro, e vai vendo, entendendo verdadeiramente como tudo se encadeia, como tudo tem uma razão de ser, né? Tudo tem uma razão de ser. Porque os nossos filhos, efetivamente, né? Eles são espíritos, né? São espíritos. E aí aquela coisa que Jesus falou, né? A carne procede da carne, mas o espírito não procede do espírito. E a gente tem aquela certeza, né? Que a única coisa que nós damos aos nossos filhos é o corpo físico, né? Todo o resto ele já traz. Todo o resto ele já traz com ele, né? Isso é muito, muito interessante mesmo a gente pensar, né, sobre esse ponto de vista. Como é importante. Silvia, algo presente que é meio de grego, né? Porque ele não vai ficar. Vai ficar tudo bonito, esse corpo, por mais belo, moderno, sarado, que ele não vai ficar. Nós o deixaremos aqui. É claro que nós temos que cuidar dele, porque é ponto que nós observamos aqui na nossa abertura, né? Estava comentando exatamente sobre isso, que todos nós vamos precisar cuidar bem desse corpo. Agora, o que eu vejo também, Silvia, que eu acho que o Hermínio também trata muito bem nesse livro, Nossos Filhos São Espíritos, a questão quando a criança ela tem até uma certa idade, ela tem esses amigos imaginários que, às vezes, alguns pais eles não dão vazão a essa situação para os seus filhos. Começam a reclamar que eles estão inventando certas coisas, que aquilo não existe, e vai deixando uma situação muito complicada. Por exemplo, uma pessoa como, por exemplo, o Divaldo Franco, que desde muito cedo, muito pequeno, né, brincava com o índio na casa dele. Exato, é. Então, veja isso. Se os pais dele, né, na época ainda muito católicos, fossem descobrir exatamente o que acontecia, com certeza estaria em maus lençóis, né? E isso só vai ocorrer depois que ele se faz maior de idade. Exato. Né? Que vai abraçar o espiritismo. Exatamente. E isso é um dos pontos que o Hermínio também aborda, né? No caso de você ter em casa uma criança que tem esse amigo imaginário, né? Que fala coisas assim que você não consegue entender, fala que está vendo coisas que você não está vendo, o Hermínio recomenda que nós tratemos o caso com a maior tranquilidade, né? Com a maior naturalidade. Né? Que a gente não faça assim, tipo, um bicho de 7 cabeças, para de ser mentiroso, menino, se ficar inventando essas coisas. Exatamente. Né? Isso é uma forma até agressiva, né, de você cuidar. Hermínio recomenda que a gente encare com a maior naturalidade, né? Que a gente deixe a criança livre para manifestar, né? Falar do seu amiguinho, que seja, não dando uma maior importância à situação e não reprimindo, né? E não reprimindo, porque vai chegar em determinado momento que ela é bem possível, ela vai deixar de falar com o amiguinho, né? Pode ser até que o amiguinho vá embora, né? Vai reencarnar e tudo mais, e ela não o veja mais, né? Mas o importante é que a gente trate com naturalidade, né? Trate com naturalidade justamente para que a criança não fique até traumatizada, né? Com medo. O caso do Chico, né? O Chico, ele contava as coisas que aconteceu com ele, o pessoal achava que ele era louco, tanto que a mãe dele, né? O menino aluado, né? Era o menino maluquinho, né? Que a mãe dele, né? A dona Cidália, né? A segunda mãe do Chico, vamos dizer assim, né? A dona Cidália recomendou ele: não fala para ninguém não, meu filho, conta para mim só, né? Conta para mim só e não conta para ninguém não, deixa para lá e tal, fala só para mim. Aí o Chico melhorou, né? Coitadinho. Porque ele precisava desabafar com alguém, né? Precisava falar com alguém que ele estava vendo, que acontecia com ele e tudo mais. Mas as pessoas consideravam ele doido, né? Uma criança maluquinha por causa dessas coisas, que ele via que ninguém mais via. E aí a dona Cidália, que era muito boazinha, era sábia, né? Ela realmente... Ela disse para ele: não conta para ninguém, não conta só para mim e vamos que vamos, né? No filme aparece que ela diz para o Chico que apareceria
alguém para poder explicar isso, porque ela não sabia explicar. Acho que ela tinha certeza que ele ainda teria muita ajuda e que aquilo que ele tentava explicar para ela e que ela não entendia, um dia seria decifrado, alguém estaria explicando muito bem. E hoje nós temos, né, as casas de espíritas que, de uma certa forma, tiram as dúvidas, fazem o acolhimento fraterno, o atendimento dessas pessoas, e o que é muito importante, né? Quem é que não tem problema, que não precisa ser ouvido? Quem é que não pode tomar um passe, né? Beber uma água fluidificada, que só faz o bem, só faz equilibrar as forças, né? Todos nós temos. Silvia, vejo também como nessa parte desse tema, né? As questões das querelas que existem dentro das famílias, né? As questões, às vezes, gravíssimas de pai não falar com filho não falar com mãe não falar com filha, e é algo que nós precisamos prestar muita atenção. Por quê? Às vezes, por uma questão de nada, um pentelé, uma coisa assim, desemboca toda uma história, todo um processo de revolta, de reclamação, de ataques, né? Mesmo um com o outro, que, sinceramente, não deveria acontecer. Exato. Deveria ser sempre a melhor a harmonia, né? Para que as pessoas pudessem viver mais equilibradas. Mas estamos no mundo, vivemos uma realidade completamente diferente daquela que a gente observa no dia a dia, né? Quando as pessoas comentam conosco, mas é algo que nós devemos buscar sempre, nunca desistir. A gente pode até titubear, ficar triste, mas está sempre buscando aquilo que deve parecer que é a verdade acima de tudo. E é interessante, Cosme, que algumas pessoas já me procuraram para dizer: não, porque eu tenho meu irmão problemático, a minha irmã problemática, que não se dá comigo, que não fala comigo. O que eu tenho que fazer com isso, né? O que eu tenho que fazer com isso? As pessoas sempre perguntam. Eu sempre digo: faça a sua parte, né? Qual é a sua parte? A sua parte é buscar viver em harmonia com essa pessoa, é buscar desenvolver o amor para com ela, né? Fazer todo o possível para que vocês vivam em harmonia. Se ela não quiser, né, se harmonizar com você, o problema é dela, né? Sim. Mas você fez tudo aquilo ao seu alcance para que a desarmonia deixasse de existir, né? Porque, com certeza, todos esses espíritos, né, envolvidos nessa situação, eles foram chamados na espiritualidade antes de reencarnar. Foi explicado para eles que eles teriam uma nova chance para se reconciliar e tudo mais, e por isso iriam nascer como mãe, filha, pai, filho, ou como irmãos, né? E aí, obviamente, que no outro lado, né, tudo é fácil, né? As pessoas, sim, tudo bem e tal, mas quando chega aqui e que o véu do esquecimento desce sobre nós, né? Aí a coisa fica bem mais complicada. Mas aí, quando é difícil, né? Exatamente. Quando alguém do movimento espírita vem me questionar sobre isso, mas eu tenho esse irmão assim assado, que por mais que eu faça, ele não quer falar comigo, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não me tolera, eu digo: faça a sua parte, né? Faça a sua parte, porque nós todos temos a responsabilidade nessa reconciliação, né? E se nós fizermos a nossa parte e o outro, né? E o outro efetivamente não desejar a reconciliação, aí é problema dele. Mas aí passa a ser o problema dele, né? Exatamente. Nós fizemos a nossa parte, né? Nós fizemos a nossa parte. Mas é isso, Cosme, meu querido. Estamos chegando aqui finalmente aqui do nosso tempo de hoje, né? Estamos aqui na nossa reta final. Os nossos amigos hoje, eu acho que estão um pouco... Hoje é feriado, Silvio. Exatamente. Após o feriado, né? Exatamente. Muita gente viajou. Exato. Acredito que muitos não estejam nos acompanhando agora, né? Justamente em virtude do feriado longo, né? Mas nós esperamos que tudo tenha ficado bem claro, né? Não vimos nenhum questionamento, mas se alguém ainda quiser questionar alguma coisa, posicionar. Só mandar mensagem, né, Silvia? Só mandar mensagem, exatamente. Coloca aí no chat a mensagem que a gente vai ter prazer em responder, né? Então, vamos agora passar, né, Cosme, a nossa prece,
né? A nossa prece, agradecimento, encerramento, né? Pedindo a Deus, a Jesus, né? Agradecendo, melhor dizendo, a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por essa semana que passou, por esta semana que ora se inicia. Agradecemos a Deus a oportunidade de termos realizado mais um programa Espiritismo e Atualidade aqui na nossa web rádio Cristo Consolador. Agradecer essa oportunidade de trabalho, essa oportunidade de falar do Evangelho do Cristo, oportunidade de falar da nossa querida doutrina espírita. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter tirado o máximo proveito do que foi comentado, né? Que foi dito na noite de hoje. E que possamos estar juntos novamente na próxima semana para mais um programa Espiritismo e Atualidade, aqui pela nossa web rádio Cristo Consolador. Boa noite a todos, né? Boa noite, Cosme, boa noite, pessoal. Um ótimo finalzinho de domingo para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, Silvia. Boa semana para todos. Até o próximo domingo. Até. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.